Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Versículo 15. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela 3ª vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém, meus irmãos? Santo Deus amado, eu glorifico o teu nome e quero te agradecer, Pai amado, pela oportunidade que me deste, Senhor Deus, de compartilhar da tua palavra, de cada vez mais aprender do Senhor, aprender de ti, Senhor Deus. E assim como o Senhor fizestes com Pedro, Pai amado, assim como o Senhor destravou o ministério de Pedro, que havia sido travado, Pai amado, eu glorifico o teu nome, Senhor Deus, e eu profetizo na vida da tua igreja hoje, que aquele que tiver ministério travado, será destravado nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, Pai amado, porque o Senhor não nos fez para
ficar na mesmice, para ficar angustiado, para ficar afastado dos teus ensinamentos, mas o Senhor nos criou para um propósito, que é de estabelecer o teu reino, que é de fazer a tua vontade, Pai amado. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, confiamos nessa palavra, Senhor Deus. Nós cremos, Pai amado, na restauração do ministério de Pedro, assim como cremos, Pai amado, que o Senhor revigorar aqueles que estão em baixa, aqueles que estão frios, aqueles que estão afastados, aqueles que não têm mais coragem, Senhor Deus, aqueles que um dia foram ensinados, foram doutrinados pelo Senhor, mas que hoje, Pai amado, está distante, Senhor Deus, por falta de confiança, por temor, por medo, que caia por terra em nome de Jesus, tudo aquilo que não veio de Ti, e o poder restaurador do sangue de Jesus, que restaure a Tua igreja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai amado. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria convidar os meus filhos aqui para me ajudar a louvar uma canção. Deus é bom. Quero dizer, meus irmãos, que as investidas do inimigo contra a tua vida já caíram por terra, porque ele é um mentiroso. Ele coloca coisas nas mentes das pessoas para amedrontar, porque na verdade o que o inimigo quer é atacar a Deus através das nossas vidas. Ele quer que nós paremos, Ele quer que os nossos ministérios sejam travados, Ele quer que nós esqueçamos que é aquilo que o bom Deus nos comissionou a fazer, a gente seja omisso e a gente não seja capaz de fazer. Mas o inimigo não tem poder para te parar, porque não foi para isso que Deus te criou, não foi para isso que Deus nos escolheu. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo Abba Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Glória a Deus! Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar, eu olho pra
Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. E o silêncio até grita que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho Deus que estende amor pra me levantar. Em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. É a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Glórias a ti, Senhor Deus. Aleluia. Então eu profetizo, meus amados irmãos, a letra dessa música, a letra desse louvor na sua vida. Nada pode te parar. Você é um escolhido do Senhor. Meus irmãos, nós começamos a ler no versículo 1, onde diz que esses acontecimentos deram-se à margem do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar de Genezaré, é o mesmo mar da Galileia, tanto falado e tanto mencionado nos evangelhos. Trazido João pelo discípulo João, numa tradução um pouco menos falada, mas trata-se do mesmo mar, aquele que nós até já citamos aqui na escola bíblica, que é um mar no Rio Jordão, que é um lago no Rio Jordão, mas também chamado de mar da Galileia. Agora, meus amados irmãos, vejam no versículo 3, Simão Pedro disse-lhe: vou pescar. E nós lemos o que aconteceu nessa pescaria. Veja que pescar não foi o que Jesus havia escolhido para Pedro. Pelo contrário, Jesus o tinha comissionado para uma outra missão ou comissionaria, mas tinha ensinado para Pedro acerca do reino de Deus, acerca das Escrituras. Mas vejam, meus amados irmãos, como o texto disse aqui, Jesus já havia sido morto e ressuscitado. Quando ele vem ao encontro dos seus discípulos, vejam que Pedro, ele havia perdido a sua identidade. Sem o mestre na sua vida,
lhes ensinando. Ele não sabia mais o que fazer. A vida de Pedro já não tinha mais sentido. E ele decide voltar a pescar. E como nós lemos, nessa pescaria eles não pescaram nada. E entendam que Pedro era um pescador profissional, de profissão. Foi de lá que Jesus o havia tirado. Quando o pastor Sato falou aqui que tentou pescar um peixe e não conseguiu, é compreensível e a gente entende. Porque ele não é um pescador. Não era o caso de Pedro. Pedro era pescador. Mas vejam, meus amados irmãos, que assim como Pedro, quando ele diz, Simão Pedro disse, vou pescar, e os demais encorajaram, nós vamos contigo também. Ou seja, esses que estavam com ele também eram pescadores, eram os filhos de Zebedeu, e mais outros pescadores também, que tinham a pesca como profissão antes de conhecerem Jesus. E vejam que mesmo esse tanto de profissionais, por assim dizer, tentando pescar a noite inteira, eles não conseguiram tirar do mar um só peixe sequer. Porque ambos estavam sem identidade. Eles não sabiam mais quem eles eram. Não tinha foco. Sem objetividade. Eu imagino que eles deveriam estar ali naquele lago tentando pescar, tentando tirar algum peixe do lago, mas com a cabeça em outro lugar, certamente pensando nos feitos miraculosos que presenciaram, feitos por Jesus. Meus amados irmãos, muitas vezes nós não entendemos porque algumas coisas, algumas decisões que nós tomamos, elas podem não fluir nas nossas vidas da forma que nós esperávamos, porque provavelmente esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas sabe, quando os nossos projetos fluem, quando as bênçãos vêm nas nossas vidas, quando os nossos projetos estão alinhados à vontade do Pai, à vontade daquele que nos comissionou a fazer aquilo que Jesus começou aqui na terra. Agora, veja a pergunta de Jesus no versículo 5. Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus os orientou: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. E eles lançaram a rede em obediência à palavra de Jesus. Até então eles não tinham reconhecido que era o mestre, mas em obediência à palavra de Deus, eles lançaram a rede do lado direito do barco. Aqueles mesmos homens que haviam passado a noite em claro tentando tirar algum peixe do mar, do lago, e não haviam conseguido. Agora, cumprindo a obediência do Senhor, uma palavra de obediência, eles conseguem retirar do mar
153 grandes peixes. E a vida daqueles discípulos voltaria a entrar no propósito de obediência à palavra do Senhor. As coisas pareciam se tornarem lúcidas, as coisas pareciam clarear. Quando eles viram o tanto de peixe que haviam captado naquela rede, no versículo 7, diz assim: diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Porque existem coisas nas nossas vidas, meus irmãos, que somente aqueles que têm relacionamento com o Senhor identificam o que é. E o João, o discípulo amado, ele não teve dificuldade. Eles não haviam conhecido a Jesus devido à distância, Jesus está ressuscitado, provavelmente está diferente. Eles não haviam conhecido, eles estavam a distância, como o texto diz, de 200 côvados. Um côvado é equivalente a 45 centímetros, ou a medida do dedo médio ao cotovelo, que representa aí cerca de 90 metros. Então não era uma distância muito próxima. Mas quando João viu aquele milagre, um simples lançar de rede ao lado do barco, já nas águas provavelmente mais rasas daquele lago, que os estudos, a história diz que aquele lago chega a ter 25 metros de profundidade. Quando ele vê aquele feito miraculoso, ele já entende, falou: é o mestre, é o Senhor. Porque para aqueles que se relacionam com o Senhor, entendem as maravilhas de Deus, e entendem que tem coisas que só o Senhor Deus pode fazer. Agora vejam na continuação do versículo, que João diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Ou seja, um reconheceu que era mestre, que era o mestre, e Pedro, quando ficou sabendo que era Jesus, ele já colocou ali sua túnica, que estava a uma distância aproximada de 90 metros da beira-mar, da terra, de terra seca. Mas Pedro, ele não esperou, ele se jogou do barco sobre a água e já foi nadando ao encontro de Jesus. Então, meus amados irmãos, esse é o tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Jesus. É aquele de no entendimento que nós sabemos que Jesus está ali, nós corramos, nós nadamos, mas não deixemos de ir ao encontro do mestre. Pedro, ele não pensou duas vezes, ele não pensou se ali aquele local onde ele pularia do barco, se era fundo, se ele daria conta de nadar até a margem. Ele não se preocupou com isso, ele só se preocupou em encontrar o mestre, disse: é o mestre. Aleluia. Agora vejam, meus amados, Pedro tinha um trauma na sua fé. Ele tinha um medo, ele sentia-se frustrado, acovardado, porque ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia que ele tinha traído o mestre. Isso era algo pesaroso no coração e na mente de Pedro.
nós entendemos aqui, meus irmãos, que nós falamos muito de Pedro porque é o que as Escrituras mencionam. Mas nós podemos entender que Pedro foi o único que se dispôs a pelo menos a dizer: Senhor, eu estou contigo. Os nomes dos outros discípulos não são mencionados aqui como negaram a Jesus, mas eles foram pior do que Pedro. Pedro pelo menos teve a coragem de seguir o mestre, mesmo que de longe, mesmo que às escondidas, e ainda quando confrontado negou. Mas foi o que andou mais perto do mestre. Meus irmãos, e eu entendo que quando Pedro diz para Jesus: olha, Senhor, não vou permitir que nada de mal te aconteça. Eu creio que Pedro não estava mentindo quando ele estava falando isso. Pedro tinha um temperamento forte, Pedro já tinha se comportado em outras situações de forma parecida. Ele era dessa forma. Ele era leal a Jesus. Por isso ele diz que não permitiria que nada de mal acontecesse a Jesus. Mas existia um propósito, meus amados irmãos. Se Pedro não tivesse negado a Jesus ali, parafraseando, ele não teria evitado nada do que aconteceu a Jesus. O máximo que poderia ter acontecido é ele ter morrido junto. Mas não era esse o propósito de Deus. Mas eu creio que quando Pedro se dispõe a dizer que estaria com o mestre em toda e qualquer situação, ele estava realmente falando aquilo que ele pensava, aquilo que ele imaginava que ele seria capaz de fazer. Porque dentro das nossas ideias, meus amados, dentro das nossas mentes, todos nós nos achamos protagonistas das nossas vidas. A gente acha que a gente está no comando. A gente acha que tudo está sob o nosso controle, que nós temos a direção e o controle de tudo. Mas na verdade nós não temos a direção e o controle de nada. O grande protagonista das nossas vidas é o próprio Criador, que é Deus. É somente Ele. Muitas vezes Deus faz algumas coisas nas nossas vidas e nós não entendemos como que Deus fez aquilo, por que determinadas coisas aconteceram. É porque era propósito de Deus. Os irmãos conhecem a história da rainha Esther, que chega ali na cidade de Susan e é criada pelo seu primo Mordecai. Acho que algumas traduções falam Mardoqueu. Ela é criada pelo seu primo. E ali depois de um desentendimento no palácio ali com a antiga rainha Vasti, é feita uma seleção de jovens, candidatas à rainha. E Esther se candidata a essa posição. E ela ainda com muito medo de, em determinadas situações, depois que já havia se tornado rainha, que eu creio aqui, meus irmãos, que talvez não tenha sido escolhida para ser a rainha, escolhida pelo rei Assuero para ser a rainha daquele palácio, não por ser a mais bela, mas por ser o propósito de Deus.
em dadas circunstâncias, quando Amã tramava o mal contra a vida de Mordecai, aquele que já havia contribuído para que o rei não fosse assassinado, quando tramavam contra a vida dele, em situação desesperadora, onde Amã construíra uma forca no terreiro da sua casa, no quintal da sua casa, com o propósito de enforcar Mordecai. Mordecai recorre a Ester. Diz: olha, você tem que ir até a presença do rei e pedir misericórdia pelo nosso povo. Nosso povo será exterminado. E a rainha Ester diz: eu não posso. Já tem mais de um mês que eu não me apresento diante do rei. E existia todo um processo, toda uma burocracia para que as pessoas fossem apresentadas ao rei, inclusive a rainha. E Mordecai ele tem ali um direcionamento de Deus, porque essas coisas só podem vir do alto. E diz: não teria sido para isso que você foi escolhida? Será que não foi para isso que você foi escolhida, a rainha desse palácio? E ela toma coragem e vai até a presença do rei. E o rei lhe concede clemência, misericórdia para aquele povo. E a história toma um novo rumo. Aquele que entendia ser o protagonista da história, aquele que achava que estava no controle, estava na direção, que era o braço direito do rei Assuero, e havia construído uma forca com propósito para matar o seu inimigo, agora ele passa de protagonista a vilão. E a forca que ele preparou para Mordecai, ele foi enforcado nela. Assim, meus amados irmãos, geralmente é o fim daqueles que tramam contra os filhos de Deus. Então não tenha medo quando vêm as ameaças, quando tramarem contra a sua vida, não tenha medo. No teodrama de Deus, meus amados irmãos, ele tem o direcionamento. Amã achava que estava no controle de todas as coisas, que podia fazer, aprontar ali, que não dava nada para ele. Mas não foi assim. Deus já havia traçado um plano desde o início, já havia colocado uma judia ali naquele palácio para pedir clemência ao rei em favor do seu povo. Então muitas vezes as coisas acontecem de uma forma que nós imaginamos: agora está difícil, agora não tem jeito, e a gente começa até a duvidar que Deus pode dar jeito naquilo. Tão tremenda é a dificuldade. Imagine a dificuldade que passou, o medo, o susto que Mordecai passou, o que se falava ali nos burburinhos: olha, estão construindo uma forca para te enforcar. Imagina como pode ter sido o sofrimento daquele homem. Mas nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus, aquele que diz que não cai um cabelo das nossas cabeças, um cabelo sequer, sem que Ele saiba.
É esse Deus que nós servimos, meus amados irmãos. Eu queria compartilhar com vocês mais um pouco dessa mesma passagem ainda. Que no versículo 15 Jesus diz assim: após tomar o desejum, Jesus questionou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Eu imagino Pedro pensando: se ele está me perguntando se eu o amo, ele deve estar lembrando aí do negócio que um galo cantou aí alguns dias atrás. Deve ser mais ou menos isso aí. Mas Pedro responde: Senhor, Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz: cuida dos meus cordeiros. Mas outra vez Jesus lhe perguntou. Eu imagino Jesus começando a fazer a pergunta e Pedro imaginando: se for me perguntar se eu o amo novamente, deve ser o negócio do galo mesmo. E Jesus fala, outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. E Jesus continua com Pedro. E já eu imagino o entendimento de Pedro: se perguntar de novo era o negócio do galo mesmo. Se perguntar pela terceira vez, e Jesus pergunta pela última vez, Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Meus amados irmãos, o ministério de Pedro estava restaurado ali. Ali a confiança de Pedro havia voltado. Pedro certamente temia por esse encontro com Jesus dessa forma, porque ele tinha ciência daquilo que ele havia feito. Mas Deus, meus amados irmãos, Ele não está esperando a perfeição nossa, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos defeitos, mas Ele está esperando de nós um coração quebrantado, porque Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Ele é misericordioso. Jesus não estava ali para dizer: olha, Pedro, você prometeu para mim, hein? E me abandonou quando eu mais precisava de você. Jesus não estava ali para isso. Jesus estava ali para restaurar o ministério que havia sido travado na vida de Pedro. Meus irmãos, eu imagino quando Jesus ressuscitou, o Pai falando para ele: filho, vem para cá, sua missão aí na terra já foi consumado. Eu imagino Jesus dizendo: pai, espera um pouquinho aí, eu ainda tenho uma missão aqui, deixa eu entregar uma chave ali, deixa eu encontrar uma pessoa ali. E Jesus entrega essa chave nas mãos de Pedro, essa chave que destrava o seu ministério, essa chave, meus amados irmãos, que nós podemos tomar para nós hoje, nessa noite.
A permanência de Jesus aqui por 40 dias, meus amados irmãos, tanto o ministério dele de 3 anos e meio, ainda em vida, ainda como humano, assim como os 40 dias que ele ficou depois de ressurreto, foi tudo com um propósito de estar junto dos seus discípulos e continuar ensinando. E muitas vezes, meus amados irmãos, as afrontas vêm contra nós e nós nos frustramos, nos amedrontamos, principalmente quando essas afrontas elas vêm de quem menos a gente espera. Quando vem de um mundano que te xinga aí na rua porque você fechou ele ou porque ele acha que a vez era dele, você nem olha para aquilo, você nem sabe quem é. Mas quando vem de alguém que você conhece, aquilo te chateia, aquilo te aborrece. E quando vem de um irmão em Cristo, isso tem uma proporção dobrada, porque é alguém que professa a mesma fé que você, é alguém que tem o mesmo entendimento que você e talvez até um pouco mais. E se for, além de cristão, parente, machuca mais ainda. Porque família é um clã, é um ciclo, onde uns cuidam dos outros, onde uns protegem os outros. Mas a gente precisa entender umas coisas, meus amados irmãos. Eu queria compartilhar com vocês Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, 12, que diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra esses, meus amados irmãos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra esses principados que se apoderam daqueles que se distanciam de Cristo, daqueles que ficam longe de Cristo. Porque, meus irmãos, às vezes nós precisamos entender que isso é uma estratégia maligna, uma estratégia de Satanás, para aqueles que estão enfraquecidos, tentar de alguma forma travar, parar aqueles que estão ativos. Porque com aqueles que estão no mundo, o mundo jaz no maligno, a própria palavra diz. Com aqueles que já estão no mundo, o inimigo não precisa se preocupar mais com ele. Então o inimigo quer usar quem? Aqueles da igreja. Conta-se uma história que, para ilustrar, que havia lá, o diabo estava em uma repartição, e tinha um muro que dividia essa repartição, e do outro lado havia vários anjos, e tinha pessoas em cima daquele muro, e o diabo está quieto lá, está olhando para aquelas pessoas, mas não está nem aí para elas. E aquelas pessoas em cima do muro, e aqueles anjos: vem para cá, desce daí, vem para cá, desce daí. E aquelas pessoas lá, paradas, só olhando, os anjos chamando, e o diabo não, na dele. Aí um daquelas pessoas que estava em cima do muro pergunta para o diabo:
você não vai chamar a gente para descer aí para o seu lado? E ele responde: não, o muro é meu. Então, meus amados, não dá para ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar uma atitude. E a atitude que nós fomos comissionados a fazer, a tomar e a fazer, é fazer bem feito. É viver por esse evangelho que o Senhor nos ensinou, que muitas vezes nós somos impedidos de fazê-lo, por aquilo que é colocado nas nossas mentes, pela mentira. Às vezes dizem que nós não somos capazes, que nós não pregamos direito, que não cantamos direito, que não tocamos direito, e aquilo trava, por um certo tempo, porque quando recorremos a Deus e entregamos nas suas mãos, Ele é poderoso para resolver todo e qualquer problema. Efésios 1, 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Foi para isso que nós fomos escolhidos, meus amados. Foi para isso que nós fomos criados. Já existia um propósito, já antes de nascermos já existia um propósito. A gente já era projeto de Deus. Às vezes a gente acha que nasceu no lugar errado, na família errada, no dia errado. Não, meus amados. Nós nascemos exatamente no dia que Deus preparou para que nós nascêssemos. Foi propósito de Deus. Nós somos escolhidos. Então, tenha esse entendimento. A ingratidão, meus amados irmãos, vai sempre existir. Vai sempre existir. E muitas vezes nós vamos nos frustrar mesmo com pessoas próximas, de quem imaginávamos gratidão. Nós recebemos patadas, nos ignoram, porque os seres humanos, meus amados irmãos, às vezes se comportam como seres irracionais. Quer um exemplo de ser irracional como se comporta? O cavalo. O seu proprietário cuida, zela, limpa, alimenta, dá banho. E se não tomar cuidado, leva coice. Às vezes os seres humanos se comportam de tal forma. Do cavalo a gente entende, porque é um ser irracional. Do ser humano, nós sabemos que não é assim. Mas nós precisamos entender o que nós lemos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. E eu queria compartilhar, para encerrar, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Essa é uma carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, encorajando. Diz assim: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo,
não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus, pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém, meus irmãos? A sua graça nos basta. Foi isso que Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que ainda que as adversidades venham, nós precisamos ter maturidade para lidar com essas situações, com entendimento. Volto a dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. E viver, como disse a palavra, pela causa do Evangelho. O Evangelho, meus amados irmãos, é as boas novas. A palavra Evangelho é uma palavra que os cristãos pegaram naquela época e se apossaram dessa palavra. Evangelho era dito na época em que essa palavra era usada quando as guerras existiam, quando um determinado exército vencia o outro exército inimigo. Sempre tinha um mensageiro que saía correndo com aquela notícia de paz, com aquela notícia de vitória, para entregar, para chegar na cidade e dizer: olha, o nosso exército venceu a guerra. Isso era evangelho, era o que aquelas pessoas daquela época entendiam como evangelho, notícia de vitória, boas notícias. Então que nós nunca nos apartemos, meus amados irmãos, do evangelho, que nós sempre possamos levar essas palavras de vitória para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão temerosos, para aqueles que estão enfraquecidos, meus amados irmãos. Que nós tenhamos a coragem, que nós sejamos revestidos sempre do Espírito Santo de Deus, que nós possamos sempre, meus amados irmãos, estar cheio da presença do Senhor. Amém? Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Vamos orar nesse momento. Eu convido aí a equipe de louvor. Santo Deus amado, eu te agradeço, Santo Pai amado, pela vida da tua igreja, Pai amado. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque aquilo que o Senhor comissionou a Pedro desde os tempos antigos, Senhor Deus, permanece e prevalecerá até a eternidade, Senhor Deus. Porque a tua igreja, Santo Pai amado, há de subir, Senhor Deus, com o Senhor Jesus, como nós cremos, Pai amado, nas Escrituras, nós cremos, Santo Deus amado, nas profecias, meu Deus amado. Por isso a minha oração nessa noite, meu Pai amado, é que o Senhor tire do nosso meio todo medo, o Senhor tire do nosso meio, Pai amado, todo rancor, o Senhor tire do nosso meio, Pai amado, toda frustração, o Senhor tire do nosso meio, Pai amado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, toda palavra de maldição que foi dito um dia nas nossas vidas, Pai amado, que caia por terra em nome de Jesus. Toda mentira que foi colocada na sua mente, Pai amado, que caia por terra em nome de Jesus, porque o inimigo, ele não tem poder para dominar a vida dos cristãos. Somente o Senhor, aquele que nos escolheu, aquele que nos gerou ainda na eternidade, ainda quando não imaginávamos, ainda quando não conhecíamos, ainda quando não sabíamos sequer quem era Deus, o Senhor já zelava por nós, o Senhor já zelava por cada dia das nossas vidas, o Senhor já tinha escrito no livro das nossas vidas
todos os nossos dias. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, vem com o teu poder, derrama do teu sobrenatural nesse lugar, Pai amado. Encha, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, Pai amado, que a tua unção seja derramada de forma poderosa, de forma sobrenatural nesse lugar, Senhor Deus. E que a paz, Senhor Deus, venha reinar nos nossos corações, que a paz venha reinar nas nossas mentes, Senhor Deus, e que nós não tenhamos crises de identidade, Senhor Deus, mas nós saibamos, Senhor Deus, que tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Nós temos um Deus, nós temos um autor da vida que cuida minuciosamente de cada um de nós. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, derrama, Senhor Deus, do teu Espírito Santo nesse lugar. Derrama, Santo Pai amado, do teu poder, Santo Deus amado, nesse lugar, Senhor Deus. Faça-nos, Pai amado, sairmos daqui transbordando, Santo Deus amado, da tua unção, transbordando, Senhor Deus, da tua presença, Pai amado. Em nome de Jesus nós te agradecemos, meu Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.